Olá, amigos e amigas, bem-vindas e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou dar mais um último exemplo, digamos assim, talvez surjam mais no futuro, de proatividade, usando minha experiência profissional, minha experiência pessoal enquanto contabilista. Ainda naquela rede de supermercados que eu citei anteriormente, no vídeo anterior, melhor dizendo, quando eu era contabilista da rede, eu, depois de algum tempo, eu comecei a observar que nos últimos 5 anos antes do meu ingresso na empresa, haviam pagado imposto demais. E além disso, durante a minha gestão, digamos assim, eu trabalhei 12 anos nessa empresa, durante a minha gestão existia muita instabilidade jurídica, existiam leis e mais leis de aumento de imposto, de criação de novos tributos e contribuições, e que não respeitavam sequer o princípio constitucional da anterioridade. Esse princípio, para quem não sabe, ele é mantido, inclusive, na atual Constituição brasileira, que ele pressupõe o seguinte: mais ou menos com essas palavras, que nenhum imposto poderá ser criado ou aumentado e cobrado sem que a lei que o definiu tenha sido publicada no exercício anterior. Ou seja, todo imposto novo não pode ser cobrado dentro do próprio exercício, a não ser em caso de guerra e de calamidade pública, em situações extremamente eventuais ou de força maior. Mas como, apesar de toda a instabilidade jurídica que existia, não existia força maior. Então não se justificava a cobrança dentro do próprio exercício de impostos criados de imediato, digamos assim. Existiam situações que eles criavam o imposto em janeiro e já queria cobrar a partir de abril ou maio. Então isso é inconstitucional e era inconstitucional na época. Então entrou a minha expertise, digamos assim, de não acatar essas leis e colocar, não necessariamente subjúdice, mas suspender o recolhimento até que houvesse uma decisão favorável. Em alguns casos até recorremos ao Poder Judiciário para impedir a cobrança antecipada desses impostos, contrariando a Constituição. E como eu tinha dito anteriormente, também eu verifiquei que antes do meu ingresso na empresa também havia se pagado muito imposto acima do que era devido. Então eu recorri a uma ferramenta, inclusive foi difícil convencer o meu patrão na época, ele tinha medo de que nós entrássemos em briga com a Receita Federal e também com a Receita Estadual e que isso resultasse, digamos assim, quase enrolei a língua, desculpem, resultasse numa avalanche de fiscalizações como retaliação. Esse era o medo dele, mas eu convenci que nós estávamos trabalhando dentro da lei e que nada teríamos a temer. E depois, nos próximos 2 vídeos, eu vou provar que isso que eu falei também era verdade. Era praticamente uma profecia que se confirmou. Por enquanto, o spoiler é só esse. Enfim, resumo da ópera. Durante a minha gestão, lá nos 12 anos, resultante da minha proatividade, que fez com que eu revisse todos esses cálculos de imposto cobrados antes do meu ingresso e durante a minha permanência no cargo, eu consegui resgatar ou impedir o recolhimento abusivo, digamos assim, de nada menos que 8 milhões de dólares. Isso mesmo, eu fiz questão de converter cada centavo desse imposto, principalmente porque nós tínhamos uma inflação alta e esse valor iria se pulverizar se eu não atualizasse e não convertesse em dólar. Então eu converti em dólar esses valores para poder estar falando isso para vocês hoje
em termos de números reais e compreensíveis, inteligíveis. Nada menos que 8 milhões de dólares eu consegui recuperar, daria cerca de 40 milhões de reais que eu consegui recuperar de elisão fiscal. Ou seja, é como se eu tivesse presenteado o patrão com uma das lojas dele de mais ou menos 10 mil metros quadrados, com a instalação nova, completa e abastecida, só com a minha expertise, modéstia às favas. Ou ainda, eu fiz um outro cálculo, eu ganhava muito bem, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei lá, eu comecei ganhando 10 salários mínimos. Eu saí de lá ganhando mais de 40 salários mínimos. E mesmo assim, considerando só o valor do meu último salário, eu me paguei nada menos por 515 anos com essa recuperação. Salvo engano, foi por esse valor que eu me pagaria, seria por esse valor que eu me pagaria durante 515 anos, só com essa recuperação de impostos indevidos, mas que os governos faziam questão de cobrar. Obviamente, era uma praxe antiga, muito presente durante a ditadura militar, tanto é que a grande maioria dos impostos e contribuições federais que existem hoje, e até a majoração, ou seja, o aumento da alíquota do ICMS, que antes era 14%, a grande maioria disso aconteceu justamente durante a ditadura militar. Hoje existe denúncia de corrupção no governo contra prefeitos, governadores, senadores, deputados, vereadores, presidentes da República e assim por diante. Na época não existia porque eram os anos de chumbo. Quem falasse mal do governo era capturado, perseguido, torturado e morto. Isso aconteceu com muita gente, centenas de pessoas, ou milhares, não sei, enfim. Só que ninguém podia falar, mas todos nós sabíamos que havia corrupção. E que a corrupção, o desvio de dinheiro público era grande, só que ninguém podia falar nada, a imprensa não podia falar, ninguém podia falar. Então, era o que acontecia naquela época, que tem gente que diz que era bom, justamente porque não tinha discernimento e continua não tendo, porque achava aquilo que não prestava bom e continua achando que não presta bom. Daí, obviamente, é falta total, absoluta e incontestável de discernimento. Enfim, é isso. Mas o que importa mesmo é que dentro das minhas limitações eu consegui esse grande feito em favor da empresa que eu trabalhava. Tudo isso feito com muito profissionalismo, com muita seriedade, com muita competência, muita dedicação e principalmente com muito trabalho. E deu tudo certo, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um abraço e tchau. Até mais.